Se elas mexem com a gente, se elas falam ao nosso coração, a gente faz o trabalho de transformar as histórias em narrativas de imagens, para que a gente possa vivenciar e não ficar só no campo mental. Hoje nós vamos falar sobre uma história que eu gosto bastante. Ela é uma história indígena, ameríndia, na verdade, é dos índios norte-americanos. E as histórias ameríndias, elas têm uma característica que é muito interessante e que é muito parecido, às vezes, com as histórias ditas orientais, porque elas têm umas questões muito psicológicas, elas são muito psicológicas, elas têm muita mensagem, fala muito ao nosso psicológico, mas ela não traz muita imagem. Elas são muito interessantes nesse lugar. E aí a gente precisa, na verdade, pegar essas histórias, se elas mexem com a gente, se elas falam ao nosso coração, a gente pega, faz o trabalho de limpeza, de transformar as histórias em narrativas de imagens, para que a gente possa vivenciar e não ficar só no campo mental, só no campo da mensagem racional, mas sim onde a gente possa se debruçar e se deixar levar pelas histórias. Então, essa história eu mexi um pouquinho nela, só para trazer mais imagens, mas a essência dela, para não ferir o conto, permaneceu. Então, ela está um pouco imagética e um pouco psicológica. Não tem como fugir totalmente, né? As histórias xamânicas, elas são realmente muito, muito, muito psicológicas. Então, nós vamos ouvir esse conto, eu vou pedir para vocês ouvirem com o coração de vocês, para vocês se deixar levar, e depois nós vamos conversar sobre essa história. O que essa história realmente diz, o que ela pode dizer, o que ela quer dizer para você. Aí eu quero até que vocês tragam as considerações de vocês, para a gente imbuir aqui do que a história quis dizer para você, mas aí a gente vai pegar realmente no que ela diz, para a gente poder saber até mesmo trabalhar com essa história no âmbito terapêutico, tanto para nós, na autoterapia, quanto para o outro. Combinado? Então, vamos à história? Essa história se chama Aquela que Não Tinha Voz. Ela se encontra no podcast Contos que Movimentam. Então, se você ainda não está seguindo o podcast Contos que Movimentam, lá no Spotify, e essa história está lá. Então, vamos lá. Aquela que não tinha voz. Imagine uma mulher que carrega no ventre uma filha. E ela tá com uma barriga enorme, redonda, baixa. Ela tá próximo de parir. E sabendo disso, ela vê ao longe uns salgueiros, um monte de árvores de salgueiros. Então ela caminha lentamente, com muito cuidado, até esse monte de salgueiros. Quando lá ela chega, ela se agacha de cócoras e deixa sua filha vir ao mundo. Ela pega a menina no colo, suja de sebo e de sangue, e nesse exato momento, nesse mesmo instante, a sua aldeia está sendo atacada. E todos os homens que lá estavam protegendo, na função de proteger a aldeia, estavam sendo mortos. Essa menina, desde então, nunca falou. Ela nunca conseguiu emitir um único som. E durante anos, seus familiares, o pessoal da aldeia, tinha esperança de que um dia ela pudesse, durante as cerimônias, soltar a voz nos cantos, soltar a voz de alegria, falar, mas ela não falava uma palavra. E não era porque ela não compreendia. Não, ela entendia tudo que falavam com ela. Ela escutava, mas ela apenas não falava. Então foi dado a ela o nome Aquela que Não Tinha Voz. E durante 7 anos, sem falar nada, as pessoas ali da aldeia, da tribo e também dos seus familiares perderam a esperança de que um dia ela pudesse falar. Até que um dia houve uma festa na aldeia. Uma grande festa. E as festas na aldeia, gente, são regadas a muita comida, a muita fartura e a muita bebida. E essa menina comeu algo estragado. E ela começou a passar mal. E ela começou a passar muito mal. Seu estômago começou a torcer, a esticar. E de tanto esticar,
ele levantava, fazendo o esforço para empurrar aquela comida estragada para fora. E todo esse esforço de contorcer, de levantar, ela começou a jogar tudo que ela tinha dentro do estômago para fora. E ela, naquela ânsia de vômito, ela começou a emitir sons. Quanto mais o estômago contorcia e se esforçava, mais saíam sons de dentro dela, e mais ela gritava, e mais ela se contorcia. As pessoas da sua família, ao ouvirem os sons que ela emitia na tentativa de jogar fora aquela comida estragada, parecia ouvir gritos, gritos de dor e de morte. Então o curandeiro da tribo foi chamado. E assim que o curandeiro chegou e viu aquela menina se contorcendo no chão e emitindo aqueles sons e juntamente com a comida estragada, ele sorriu. Ele sorriu e disse que quando aquela menina nasceu, ela precisou engolir os sons, para que nem ela e nem a mãe fosse morta junto com os homens da aldeia. E aquela comida estragada estava possibilitando que ela pudesse jogar para fora todos os seus medos. Depois da menina passar muito mal, a menina ganhou o dom da fala. E após se recuperar e ganhar o dom da fala, ela ganhou também um outro nome. E ela passou a ser chamada de aquela que não tinha medo. Vamos respirar, né, gente? É sempre bom respirar depois de uma história que faz o coraçãozinho da gente apertar, o estômago também apertar. Eu quero saber como vocês estão, como vocês se sentiram. Não precisa trazer questões racionais, não. Como vocês se sentiram, sensação, sentimento, como vocês estão ao ouvir essa história. Leve, a Cris está dizendo leve, a Valéria achou a história linda, essa história realmente é muito bonita. Um total sufocamento, é. E arro, Fernanda. Eu sempre digo arro para esses momentos, porque as histórias, quando elas provocam na gente reações dessa forma, emociona, causa parece que uma falta de ar. A Caíse colocou, vi a primeira vez, fiquei emocionada, me toca sempre. Porque essa história fala em muitas, mas muitas experiências nossas. Ela realmente, ela conecta e ela conversa com muitas experiências que nós vivenciamos. Esse medo me pegou lá no nascimento. A Cris sentiu a sensação de liberdade. Penso em todas as mulheres da nossa ancestralidade. Que imagem bonita, Ana Paula. Que imagem bonita. Olha isso. A Ana Paula trouxe a imagem que desperta dentro dela, a das mulheres da ancestralidade. Aí a gente ouve essas coisas, quer ir para o racional, né, gente? Aí a gente começa a matutar. Será que essas mulheres silenciaram tantas vezes também para não ser morta? Também para, né, manter a sobrevivência? Enfim, a gente nunca sabe. É bom o seguinte, quando essas coisas vêm para nós, como eu ouvi a história da Ana agora, penso em todas as mulheres da nossa ancestralidade, da ancestralidade dela. E essa imagem, ela... Muito obrigada, Ana Paula, porque ao dizer isso me veio essa imagem também na minha cabeça, das mulheres da minha ancestralidade, e aí me passou isso pela cabeça. Nossa, será que as mulheres da minha ancestralidade tiveram que se calar tantas vezes assim? E é muito interessante porque quando essas frases ou esses questionamentos vêm para nós, a gente ouve, a gente olha, mas a gente não se apega. Porque se a gente se apega, a gente toma isso como uma verdade. E aí eu posso tomar como verdade, eu sinto esse aperto no peito, ou eu visualizo as mulheres da minha ancestralidade, porque todas elas se calaram pelo medo de morrer e tal, e tal, e tal, enfim. E aí eu grudo nisso como sendo uma verdade, mas às vezes não é. Essa história, por ela falar do medo, por ela falar desse lugar onde muitas vezes a gente se encolhe e a gente não expressa, não deixa a nossa voz ir para fora, se expressar. Nossa, a gente vivenciou tantas, mas tantas experiências assim na nossa vida, mas foram tantos os momentos que não dá para a gente falar que essa história
desengaveta uma ou outra experiência, uma ou outra emoção. A emoção que ela pega é que ela se conecta com a gente nesse lugar. E aí dá essa sensação, muitas vezes, de sufocamento. Você fala, uau, acho que eu preciso ouvir de novo. Uau, eu vou ouvir de novo. Eu vou ouvir de novo. Até que você percebe que você está respirando normalmente. Eu me lembro a primeira vez que eu li essa história num livro que não tem em português, mas vocês podem procurar em inglês. É um livro da Jane Sams. E eu tive acesso a essa história por esse livro. E a primeira vez que eu li, e fiquei parada assim. Aí eu falei, uau! E aí eu fui relaxando, eu fui soltando. Falei, deixa eu ler de novo. E aí eu li de novo. E eu li mais uma vez. Histórias que causam algum efeito assim em mim, eu sempre leio várias e várias e várias e várias vezes, ou ouço várias e várias e várias vezes. E vou deixando que as imagens da história comecem a nascer dentro de mim. E aí eu fui fazendo esse trabalho e ela também me causava esse sufocamento, sabe? Essa coisa de, nossa, eu acho que eu preciso respirar. E o que essa história diz? O que ela fala para nós? Ela fala de uma mulher grávida que, ao parir, algo está acontecendo com o seu povo, ou lá no lugar onde ela mora, né? Onde ela vive, onde ela convive. Então, lá pessoas estão sendo mortas. E a menina, a criança, não chora. E desde então, ela não fala. É isso que a história diz. E a menina não fala, até que a menina come algo estragado e começa a passar mal. E assim os sons começam a sair de dentro dela. E ela vomita todo o medo que ela segurou desde o momento do seu nascimento. E é muito interessante as imagens que são propostas para nós nessa história, como, por exemplo, quando ela está vomitando, a família escuta, por meio do vômito dela, né, do barulho do vômito dela, eles escutam como se fossem pessoas gritando de sofrimento, de dor e morte. E aí vem o curandeiro para confirmar, dizendo que aquele som que ela está emitindo é exatamente o choro que ela engoliu para que nem ela e nem a mãe dela fosse morta, já que, nesse exato momento, homens da tribo dela estavam sendo mortos. Assim somos nós quando crianças. Assim são as crianças. Nós somos grandes antenas. A gente não precisa estar perto, a gente não precisa ver, a gente não precisa ouvir, a gente só sente. A gente sente e a gente absorve aquilo que a gente sentiu. Ah, a Marcinha deu permissão para contar. A Márcia é minha aluna e essa história também está no meu curso. E a Marcinha, a primeira vez que ouviu, ela deu permissão aqui, ela falou, pode contar, que ela acredita que aprende com as vivências dos alunos. Com certeza, né? A gente sempre aprende com as experiências dos outros. Então, muito obrigada, Marcinha. A Marcinha ouviu essa história e ela contou para mim que ela escutou e mexeu profundamente com ela, mas que ficou tudo bem, assim. Ela percebeu, mexeu com ela, mas ficou tudo bem. E ela foi fazer uma atividade e conforme ela fez a atividade, ela voltou e a história ficou na cabeça dela o tempo inteiro. A história ficou na cabeça dela, martelando. Ela foi fazer atividade, ela voltou e a história martelando. E quando ela voltou, ela falou que começou a chorar, 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 e ela não conseguia parar de chorar. Ela falou que ficou chorando um tempão, e ela sabia que estava relacionado com a história. E aí eu acho que ela foi ouvir a história, né, Márcia? Foi ouvir a história novamente, então ela percebeu que quanto mais ela ouvia essa história, mais ela chorava. E aí, qual é o movimento que a gente faz? A gente faz um movimento de querer interpretar o que a história quer dizer e aonde que está pegando na gente. Só que a gente precisa compreender que as histórias trabalham pelo simbólico. As imagens da história se conectam com as nossas imagens internas. E essas imagens, muitas vezes, estão engavetadas. A gente já não lembra mais dessas memórias. Foram experiências que nós vivenciamos e nós significamos. E, de alguma forma, a experiência e as imagens daquela história se conecta com as nossas, esses arquivos, essas memórias, que muitas vezes a gente nem lembra. Pode ser memórias de situações que nós vivenciamos na barriga da mãe. E essa memória está arquivada no nosso corpo, nas nossas células, porque é tudo emoção. Alguma coisa que a gente vivenciou que, por exemplo, faz a gente ficar quietinha, porque gera medo, gera alguma emoção ali naquela experiência que
Tá, só tô dando um exemplo, tá, gente? E aí a gente não lembra disso. Só que a história vai lá e desengaveta. Então, muitas vezes, a gente não vai trazer o motivo para o racional, mas a história vai lá, desengaveta, assopra, e através do choro, através do sufocamento, através dessas reações e emoções, é uma possibilidade, é uma porta que os contos nos abrem para a gente poder se expressar. E a cura vem a partir da expressão das nossas emoções. Então a gente deixa expressar. E aí até que aquela história a gente ouve e a gente já não sente mais tanta vontade de chorar, vai aliviando, até que a gente ouve a história e só diz que linda, mas ela não desengaveta mais nada ali. Então vamos lá. O que essa história diz? A gente carrega muitas vezes essas memórias de campos, de situações, de momentos que nós vivenciamos e ainda estamos emocionalmente presos lá. E aí vem a história para nos ajudar. Essa história diz sobre uma mãe que está para pare. Nesse momento há uma matança, exatamente no povo e na tribo dela. A menina se cala e aí ela fica presa nesse medo, que ela não fala nada durante anos, até que ela come alguma coisa, passa mal. Esse medo vai para fora, ela expressa esse medo, ela põe isso para fora, mesmo que seja através do vômito, do passar mal, e aí ela se cura, e aí ela passa a ser chamada aquela que não tinha medo. O que essa história diz para você? Essa história pode dizer tanta coisa. Essa história pode nos mostrar, por exemplo, a doença e os sintomas. Quando eles são olhados assim, com carinho, quando eles são recebidos com amor e um lugar de pertencimento, ou seja, esse sintoma ou essa doença também pertence aos sintomas e as doenças, são muitas vezes gerados por sintomas da alma, coisas que não estão resolvidas no nosso emocional. E aí, quando a gente dá lugar para essa doença, para esse sintoma, e a gente olha para isso e entende que aquilo também pertence, isso pode ir embora. E muitas vezes ela vai embora. E se ela já não pode ir embora mais, ela pelo menos ameniza. E a gente consegue conviver com aquela doença de maneira leve, de maneira saudável, porque a gente entende que ela tem um lugar na nossa vida. Eu gosto muito dela porque ela nos mostra bastante sobre isso. Ela também nos mostra que, por conta do medo, a gente se encolhe e a gente não se expressa. E aí ela vem dizer a nós: solta essa voz para você trocar o seu nome para aquela que não tinha voz e ganhar o nome para aquela que não tinha medo. Mas eu tô falando tudo isso porque eu tô esperando o que essa história diz para vocês. O que ela disse para vocês aí? Está me fazendo também entrar em contato com a minha voz. Arro, Márcia! É exatamente disso que eu falo quando a gente trabalha com histórias. E muitas vezes fica parecendo que a gente está viajando ou fica parecendo que a gente não sabe o que estamos dizendo. O fato de eu perguntar para vocês o que essa história diz para vocês, qual é o movimento que vocês fazem? O movimento é de tentar encontrar de forma racional onde que aquela história movimentou e o que aquela história quis dizer para nós. Só que muitas vezes ela mexe tanto no nosso emocional que a gente não tem resposta. A gente não encontra a resposta. Fica um oco, um vazio. E é nesse lugar que eu digo: não devemos analisar as histórias. Não devemos analisar as histórias que mexem com a gente. Quando a gente ouve uma história que não mexe com o nosso emocional, que não pega em lugar nenhum, a gente rapidamente. Se alguém te perguntar, e aí, o que essa história quis dizer para você? Nossa, você discorre uma dissertação. Na hora você discorre uma dissertação. Mas quando ela mexe no emocional, a gente não consegue. Aí o que a gente precisa fazer? Abrir mão da nossa emoção e ir lá buscar respostas para me dar. A gente não trabalha a análise do conto quando a gente utiliza da narrativa do conto como uma ferramenta terapêutica. A gente deixa a história quietar, a gente deixa a história assentar. A gente não olha para o racional nesse momento. A gente não busca razões e motivos. A gente só deixa essa história, tá lá no podcast. Se ela mexeu com você, ouça várias vezes. E quando você não tiver a fim de ouvir, se narre.
se narra essa história através das imagens, deixa as imagens do conto permear o seu interior. Porque muitas vezes, aonde esse conto atua dentro de nós, que é no nosso campo emocional, nessas memórias emotivas e afetivas, quando o conto trabalha nesse lugar, não adianta a gente querer acessar a memória ou acessar a razão, porque talvez você nem acesse elas, mas é exatamente contando, ouvindo, se contando essa história, talvez num determinado momento, a imagem vem, a memória vem na tua cabeça, como houve, por exemplo, com a Márcia. Ela ficou ouvindo essa história umas 2 semanas, até que um dia a gente estava conversando numa mentoria, eu estava dando mentoria para ela, e a gente conversando, eu sei que ela virou para mim e disse assim, Sandra, eu ouvia tanto a minha mãe dizer, engole esse choro. Aí quando ela falou essa frase, aí eu falei, é aquela que não tinha voz, virou aquela que não tinha medo? Aí ela, sim, tem tudo a ver. Mas olha, foram tantas as experiências que ela vivenciou nesse lugar, que a mãe disse, engole esse choro. Ou em situações em que ela sentiu muito medo e também não chorou, em diversas situações. Foram tantas as experiências, nós vivenciamos tantas experiências assim, que não adianta a gente trazer para o consciente uma. Deixa a história limpar essas coisas dentro de nós, sem a gente ficar pegado às razões e aos motivos e às memórias e ficar indo lá buscar para saber. Isso é controle. Isso é controle, por controle. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essa história, enquanto ela mexer muito, vai só narrando e ouvindo. Não narra para o outro, não. Narra para si. Deixa ela quietinha aí. Deixa ela curar suas questões primeiro. O importante é que aquilo que ela diz a você, diz apenas a você, a mais ninguém. Onde ela mexe com você, as informações que você traz com ela. Por exemplo, a Ana Paula colocou aqui, mulheres da minha ancestralidade, liberação da voz dos guerreiros, liberação transgeracional. Isso é o que quer dizer a Ana Paula. Isso não quer dizer a mais ninguém, apenas a Ana Paula. Quando a Ana Paula for narrar essa história, a Ana Paula tem que abrir mão dessa ideia do que o conto quer dizer para ela. Senão a Ana Paula vai narrar essa história carregada por essa visão que ela tem da história, que diz unicamente, exclusivamente as imagens internas que ela tem, que despertou nela, que desengavetou nela, e narra a história carregada por essas impressões, por essas ideias, por essas imagens, e isso impede que o conto chegue no outro, a partir das imagens internas dele, a partir das experiências dele. Então, eu não narro as histórias a partir das minhas experiências com ela. Eu narro a história exatamente a partir do que ela diz e não a partir do que ela quer dizer a mim. Eu vou sempre falar isso aqui, porque é impressionante. Por mais que eu fale, sempre dá esse escorregão nesse lugar. E aí, na hora de narrar a história, você narra ela carregada com as suas impressões, bota umas frases psicológicas lá, do tipo, nossa, a menina vomitou todo o seu medo, toda a sua dor, e a menina chorava, e a família toda ficou feliz. Não tem nada disso na história. Não tem nada disso na história. Isso é a imagem de quem ouviu e viu as coisas dessa forma. E isso é uma impressão pessoal. Então, a gente narra a história exatamente como ela é. A gente pode mudar coisas? Podemos. Podemos mudar personagem, podemos mudar situações, podemos mudar tudo, na verdade, a história. Mas essa espinha dorsal, onde a linha de acontecimento se segura, isso não dá para mudar. E quando a gente começa a colocar muitas das nossas questões pessoais, a gente mata o conto, mata literalmente o conto. Eu limito o conto a um único ponto de vista, que é o meu. E aí eu não deixo o conto livre para chegar no outro e se conectar com as experiências que o outro vivenciou, que é diferente das nossas. Com as significações que ele deu às experiências, que é diferente das nossas. Apesar dos nossos conflitos serem os mesmos,
das nossas dores emocionais serem as mesmas, a maneira como significamos essas experiências são diferentes. São tão diferentes que dois irmãos ou mais, tendo o mesmo pai, a mesma mãe, convivendo na mesma casa, na mesma escola, têm visões diferentes sobre cada situação que aconteceu na família. Então, significou as coisas de forma diferente. Então, quando for narrar essa história, é exatamente isso que eu acabei de narrar para vocês. É uma mulher que vai parir, ali ela pode parir embaixo de onde vocês quiserem, viu? Precisa ser debaixo de um salgueiro, pode ser embaixo de uma samambaia, mas ela vai parir e nesse momento está acontecendo a matança e desde então essa menina que veio ao mundo não fala nada, ela não tem voz e a ela é dado o nome aquela que não tinha voz. E durante 7 anos ela permanece sem falar nada. Mas ela entendia tudo, ela conseguia se comunicar, só que ela não falava. Até que ela come, a família perde a esperança, todo mundo perde a esperança, isso também está na história, mas também não quiser falar isso também não é essencial. Ela come alguma coisa na festa, passa mal, vomita, e a partir daí ela vomita medo. Eu anotei uma coisa aqui que é interessante. A gente precisa entender que essas memórias que os contos vai desengavetando são camadas. Então, por isso que eu digo que a gente não pode agarrar uma, porque são muitas camadas ali. Tá bom? Então, era isso. Deixa eu ver aqui o que a Luandra colocou. Sandra, o que você sente com relação a contar sonhos? Sempre fui uma contadora de sonhos que tenho dormindo. E apesar deles serem meus, sinto que muitos têm simbolismos ricos e podem servir para todos. Luandra, os sonhos é puro simbolismo, são imagens, né? E a nossa mente gosta tanto de histórias, tanto, que ela nos conta a história mesmo quando nós estamos dormindo, que são exatamente os sonhos. São histórias que o nosso cérebro nos conta mesmo quando a gente está dormindo. Daí você tira uma ideia do quanto o nosso cérebro gosta de histórias, né? Nós gostamos de histórias, porque nós entendemos as coisas através das histórias. Então, se você consegue criar uma linha, que é o que eu acho mais difícil no sonho, tá? Então, assim, às vezes a gente está contando o sonho e tem a impressão de que o outro está entendendo tudo, mas na verdade o outro não está entendendo nada, porque os sonhos não têm uma linha de coerência, uma linha de acontecimentos, de sequência de acontecimentos. Então, a gente não consegue, muitas vezes, experienciar a história que você está contando, não estou dizendo você, né? Mas a gente não consegue experienciar o sonho que a gente está ouvindo que o outro viveu, exatamente porque não há esta linha, essa sequência de acontecimentos estruturada, que é uma coisa que nós temos no conto. Então, no conto, nós temos um começo, meio e fim. E nesse começo, meio e fim, há uma linha sequencial de acontecimentos que vai levando a gente a se projetar naquela história, a vivenciar, a ver, a sentir emoção, a sentir as sensações físicas, textura das coisas, cheiro, paladar. Então, a gente vai vivenciando aquela experiência. No sonho, eu acho um pouco difícil demais, mas também é uma história. Então, não dá para falar que não funciona. É uma história que o teu cérebro te contou enquanto você estava lá no estado beta, né? Estado beta. É beta? Beta? É, teta, alfa, beta, é. E aí teu cérebro te contou essa história. A nossa mente, quando a gente vai para o simbolismo nesse sentido, por exemplo, eu sonhei com um rato e toda vez que eu sonho com um rato... Por exemplo, eu tenho um. Toda vez que eu sonho que eu estou batendo em alguém morre. É batata. Vocês têm isso também. Algum de vocês tem isso aí também. Eu sonho com cobra, alguém adoece. Eu sonho com não sei o que, alguém adoece. Essa é uma simbologia que é apenas sua. Então, quando eu sonho que eu estou batendo em alguém e eu logo em seguida confirmo essa simbologia que eu dei, de que sonhei que estou batendo em alguém e pode esperar que alguém vai morrer. E alguém morre, eu falo lá, ó, tá vendo? Eu sonhei que eu tinha batido em alguém. Cara, isso é o signo que eu dei, essa simbologia que eu dei. Não significa que, se você também sonhar que está batendo em alguém vai morrer. Porque, de certa forma, a gente capta, a gente está conectado, né, gente? A gente é uma rede. E tem até evidência científica sobre isso. Então, quando eu falo essas coisas, eu não falo só a nível
espiritual, que não tem uma comprovação científica. Existe um livro chamado Mentes Interligadas, eu tenho ele aqui, é um livro que eu tenho uma paixão, meu livrinho de cabeceira, e ele tem evidências científicas de que nós somos, como as redes neurais, nós também somos como uma rede neural, estamos todos interligados. Então, de repente, eu capto ali que alguém do meu meio vai fazer a passagem. E de que forma eu faço a tradução dessa captação? Através do simbólico que eu já associei, que é quando eu estou batendo em alguém. E tem que ser na cara, viu? Eu tenho que pegar na pessoa e dar na cara dela. Essa é a maneira como eu associei, né, esses acontecimentos. Mas isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer para mim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse simbolismo que é nosso, na qual nós fazemos a tradução daquele simbólico e querer inserir isso no outro, como também uma simbologia universal, ok? A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu fui iniciada num conhecimento antigo do xamanismo, que chama as 13 matriarcas, ou as 13 anciãs. A contadora de histórias, que é a sexta guardiã, ela é muito clara nesse lugar. Não podemos contar histórias dos outros, nem, a não ser que o outro dê permissão, e nem também podemos contar histórias que apenas diz para nós mesmos. Então, eu não posso passar para o outro a minha visão sobre o mundo e sobre as coisas, porque essa é a minha realidade, essa é a minha visão das coisas. O sonho é um simbólico para nós. Então, um beijo grande para vocês. Até terça-feira.